Boa noite. Vamos imitar o meu filho. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque depois as pessoas podem acessar pelo IGTV qualquer horário. Então a gente cumprimenta, né? De manhã, à tarde e à noite. Oi, Dalila. Annelise, você já está aí. Então já vamos convidá-la. Vamos lá. Oi, Dai. Vamos ver. Vamos esperar a Anne. Oi, Olá, tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo certo? jóia? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Ah, então E tá bom. aí, dona Annelise, como estão as suas emoções? Então, estão a mil, né? Quem não fica, né, com uma live, né, que bate aquela ansiedade um pouquinho, né? Não é Mas, graças verdade? a Deus, tudo certo, né? Não sei se quer que eu fale um pouquinho de quem eu sou, né? Com, com certeza, quero que você se apresente, porque aqui, afinal, a live do Criarte, todo mundo já está cansado já de me ver aqui, né? Pode te Já apresentar. conhece bem, né? Já, já. Então, tá. O meu nome é Annelise, né? Eu sou graduada em pedagogia. Sou Kid Coach, sou especialista em educação emocional para crianças e adolescentes, né? E sou pós-graduanda em neuropsicopedagogia, né? Que uma coisa vai conversando com a outra. E atuei por quase 10 anos na educação infantil em sala. Até que eu fui fazendo cursos e eu vi que eu podia contribuir um pouco a mais para as famílias, né? Uhum. E senti essa necessidade de repente, ter os meus atendimentos. Então, hoje em dia, eu trabalho com crianças e adolescentes, faço trabalho de coaching infantil e tem a jornada das emoções, né? Que é o saber lidar com as emoções, né? Para crianças e adolescentes. Então, sou apaixonada assim pelo desenvolvimento infantil e principalmente essa questão das emoções, né? Que ao mesmo tempo é uma Uhum. coisa importante, muito atual, né? E o Muito. quanto que a gente vê que, queira ou não, essa geração está sendo beneficiada por a gente ter essa informação, né? Então, É. acredito que é muito válido, muito importante a gente contribuir com essas lives, né? Trazer informação para as famílias, principalmente agora nesse momento de pandemia, né, que as emoções acabam aflorando mais, né? E é isso aí, a gente vai bater um papo legal e quem quiser fazer perguntas, podem começar Uma das também. coisas que eu estava vendo ali é que tu comentou lá no áudio da diferença entre emoção e sentimento. Aí eu fiquei pensando, tipo, pois agora, diferença entre emoção e sentimento, né? Aí eu comecei a dizer, não, vou esperar a Annelise lá na live, que assim como eu, muita gente deve ficar nessa dúvida, né? O que é emoção e o que é o sentimento que tem a sua diferença, né? Sim, sim. Confesso até que eu, antes de começar a estudar essa área, eu misturava um pouco os conceitos, né? Achava que era meio que a mesma Uhum, coisa, eram palavras diferentes, mas acabava associando a mesma coisa. Mas aí a gente percebe que tem uma diferença, que a emoção, ela se dá com respostas no nosso corpo. A gente age a determinado estímulo externo, né, que acontece alguma coisa, vem aquela emoção, vem a raiva, vem o medo, né, e quando essa emoção começa a persistir, quando ela começa a ser um pouquinho mais duradoura, ela se torna um sentimento. E aí já é ligado mais com a nossa mente, não é mais tanto com o corpo, porque a raiva a gente tem aquela sensação de, às vezes, a bochecha vermelha, né? Tem gente que às vezes dá uma agonia na mão, nos pés, se tu for alimentando isso, ela vai se transformando num sentimento. Por exemplo, uhum, se por alguma ocasião eu sentir raiva, né? Por um estímulo eu sentir raiva, e eu, em vez de validar aquele meu sentimento, de repente fazer uma respiração, desfocar do assunto,
eu ficar remoendo aquilo, ficar alimentando. Aí passa hoje, passa amanhã, passa depois, começa a se transformar num sentimento, de repente num ódio, né? E vai fazendo mal para a gente, falando organicamente, né? Questão de hormônios que vão sendo estimulados e que poderia ser evitado, né? E como poderia ser evitado? Como eu falei antes, de respirar, meditar. Falando assim, às vezes parece coisas, isso é fácil falar, né? Mas com exercício, né, tendo essa consciência de que a gente sim pode ter alternativas, a gente vai conseguindo melhorar o nosso comportamento perante as emoções e tentar não deixar chegar na parte de sentimento, né? Nem sempre a gente consegue, né? Mas é legal estar fazendo esse exercício para tentar não remoer, resolver aquela situação ali. Tem situações que são mais delicadas, que demoram mais, mas quando a gente faz esse exercício, são prevenções de distúrbios psíquicos, né? Uma depressão, ela pode vir de uma tristeza que foi remoendo, né? Não foi validada e dado tchau para ela, né? E se transformar uma depressão, né? Então a gente... eu acho que isso aconteceu comigo, então. Sabe que esses tempos eu estava pensando, porque eu tive depressão pós-parto do meu segundo filho. Pré e pós. No 8º mês e depois que ele nasceu. E aí, claro, com essas coisas de trabalhar em escola, de falar muito de emoção, de tratar com as crianças e com os pais. Aí eu comecei a pensar, né, por que eu poderia ter tido, né? O que poderia ter acontecido? Aí a gente começou até a conversar lá na escola mesmo, a gente fez um trabalho bem legal com a Vanessa, que é uma psicóloga também bem legal sobre algumas síndromes, assim. E aí eu saí de lá e eu comecei a pensar, por que eu tive, né? O que aconteceu? Porque quando tu tem, é difícil tu chegar a dizer, pô, é por isso que eu tive, né? Até tu dar o estalo, né? Aí eu acredito que tenha sido porque no meu primeiro filho, eu queria muito amamentar. Muito, 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 muito. E aí, chegou lá acho que no 3º mês, mas assim como eu queria muito amamentar, eu queria muito arrumar a casa, eu queria muito deixar a casa pronta, eu queria, sabe... eu tava só cuidando de um recém-nascido, né? Era só uma coisa assim, pouca, né? Só. Aí eu queria fazer tudo, mais um pouco, sem dormir, porque acordava de 3 em 3 horas, então era aquela coisa assim. Aí eu parei de amamentar, não tive mais leite. Tá, né? Ele teve desidratação, aí cheguei, levei lá no doutor Cecinha, aí ele assim, já sei o que ele tem. Eu disse, meu Deus, o que ele tem? Porque ele não para de chorar. Aí o doutor Cecinha chegou para Tabata, que é a auxiliar dele, disse assim, Tabata, faz uma mamadeira lá e traz pro Pedro, que é o meu mais velho. Aí ele tomou aquela mamadeira toda, guria, todinha. Aí eu chorei. Aquela vontade. Chorei. Eu disse, eu não acredito que o guri tinha fome. Ele estava com fome porque eu, mãe, tinha que amamentar. Era a minha obrigação, né? Sim. E aquilo ali, tanto que eu não consegui digerir aquilo, que chegou na próxima, na gestação do B, eu fiquei com aquilo assim, meu Deus, será que eu não vou... Claro, né? Claro, inconscientemente, não que fosse uma coisa, né, que eu tenha feito de propósito, óbvio que não, mas ficou doendo aquilo, né? E aí que a coisa piorou. Porque e ainda mais como o primeiro filho. Aí... isso é. Aí o coitado o B veio, né? O segundo veio. E aí, com a depressão pós-parto, aí mesmo que piorou, aí mesmo que eu não tinha leite, aí mesmo que a coisa desandou, e aí mesmo que eu achava que eu tinha a responsabilidade de dar de mamar para ele, que eu era mãe, que eu tinha que fazer aquilo, que eu não deixava ninguém dar mamadeira para ele. A minha mãe tinha que pegar ele escondido. Olha, guria, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Então, sabe, foi uma coisa assim que, claro, imagina, hoje o B tá com
12 anos. Então, foi uma Uhum. coisa que agora, sabe, esse tempo todo eu fiquei pensando o que pode ter acontecido. E aí foi juntando uma coisa, juntando outra, Isso. né? E E aí eu tô trabalhando. e às vezes a gente quer negar algumas emoções, né? Então a gente deixa ela de lado. Só que tem o problema de que é uma janelinha que não foi fechada, né? Então Uhum. vai juntando e uma hora vem um boom, né? Não, não tem como, né? E como influencia isso organicamente, né? E tanto Uhum. que parou de ter leite, né? Então são Pois situações é, que filha, meu realmente Deus, acontecem. aí o doutor Cecim dizia assim, não, toma isso, toma aquilo, chá não sei do que, faz não sei o que. Claro, aí ficou todo mundo empenhado naquilo, não, que eu tinha. Aí mesmo que o Sim. troço desandou, que não Desandou. deu mais nada, foi. Aí só o NAM para resolver mesmo. O NAM veio que, ó, pá, foi uma beleza. Aí resolveu, deu tudo certo aí. Resolveu. Aí só que só agora que eu tô conseguindo juntar as pecinhas para tentar. Não deve, não sei se Sim. foi só isso, não foi, mas isso deve ter sido a grande, Uhum. grande O sentimento, gatilho, a né? grande emoção, o grande sentimento que ficou nesse tempo todo, né? Verdade. Vamos lá ver o E quando a que gente... as pessoas estão perguntando. Ah, uma coisa que tu falou no áudio também, que então, já que a gente já está falando de gravidez, né, de amamentação, essa coisa, tem que tem que lá na gestação a gente já tem que está preocupado com esses sentimentos, com essas emoções, com isso tudo que já Isso, influencia lá dentro da barriga. por incrível que pareça, assim, a partir do quarto mês, o bebê ele consegue ter a sensibilidade auditiva e ao toque na barriga. Tanto que ele responde, né? Às vezes com chutes, né? Que a gente sente a Uhum, criança, né? E o que está no ambiente externo, a criança já vai captando, do jeito do entendimento, vamos dizer, de uma criança, mas ela já vai captando aquilo, opa, tem alguma coisa errada. E principalmente quando a mãe passa por uma situação, uma emoção muito forte, alguma coisa muito forte, uhum, hormônios, né, são passados através da placenta. O mesmo esquema que acontece com sarampo quando alguma grávida está com sarampo e uhum, passa para a criança, né? Então ele ultrapassa essa barreira da placenta e já o feto começa a ter produção excessiva de hormônios, né? O cortisol seria no caso, né? uhum, E já nasce então com um pouco mais de quantidade, né? Do estresse, claro que em proporções pequenas, mas é mais elevado do que uma criança que a mãe não passou por nenhum problema na gestação, né? uhum, E desde o nascimento, a criança ela consegue captar como a gente está. Tanto que a gente fala, quando a mãe está nervosa, seja para uma adaptação, insegura, passa para a criança. E uhum. realmente, é isso que Sim. acontece. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas como eu estou disfarçando tão bem, né? Mas eles são mais sensíveis para essa Passando assim, percepção. grudada na criança. É. É, às vezes é um tom de voz que a gente não percebe, né? Uma voz um pouco Uhum, mais trêmula, uma voz um pouco mais insegura, às vezes até o gaguejar. Ela não sabe, minha mãe tá gaguejando, então ela tá nervosa. Ela não sabe isso, mas ela capta que sim. tem alguma coisa ali. A Uhum, respiração da mãe também pode estar mais ofegante, né? Tá um pouco mais assustada. E até o jeito do toque, né? Se uma pessoa pega uma criança um pouco mais firme, a criança vai pensar, opa, tá acontecendo alguma coisa errada. Diferente de se a uhum, gente pega com cuidado, né? Então, até mesmo com os bebês, a gente já vai passando toda essa mensagem de emoção. A criança, claro, não sabe, né, sobre o que é uma emoção, não consegue diferenciar, mas ela tem aquela percepção de que alguma coisa errada está acontecendo, alguma coisa não muito legal, uma coisa tensa ali. uhum, Então, isso já vai sendo atrapalhado, né? E até os 6 anos é muita absorção da criança em emoções, né? E como ela vai se tornar um adulto. Então, a gente diz que
principalmente até os 6 anos, tem que cuidar muito com o ambiente que a criança vive, né? Um ambiente saudável, claro, às vezes tem desentendimentos, mas conversar, né? O diálogo é uma coisa que já está um pouco batida, mas né? É primordial. Não contar tudo, mas sempre conversar sobre as coisas que estão acontecendo, né? Não passar a mão na cabeça, mas também não precisa escrachar a situação, por exemplo, do coronavírus, né? A gente tem que explicar, assim, o que é, mas não precisa dar detalhes, dar números, né? Da dimensão, já matou tá. 100 e várias vezes, assim. Né? Mas não omitir, então ter essas conversas relacionadas à emoção. E quanto mais a gente fala das nossas próprias emoções para as crianças, mais eles vão associando o que eles estão sentindo com o nome daquela emoção. Quando a mãe fala isso, eu também sinto umas coisas assim, uma raiva, também sinto algumas coisas assim. Então, não sou um bichinho do além, as pessoas, né, sentem, né? Então, acho que o diálogo é uma das principais coisas para a gente, desde bebê, estar cuidando, o tom de voz, o ambiente, o toque, né? Para passar uma uma sensação musiquinha, de uma coisa mais para dar uma acalmada. Isso, nossa, música eu acho que é perfeito, principalmente para os menores, né? Bem legal. A Dalila, a Dalila é nossa coordenadora lá no Criarte, e ela sempre diz, não tem criança que não se adapte. Não tem, desde do bebê até a criança, não tem. A criança só não vai se adaptar se a mãe não quiser. Isso. Se tiver aquela insegurança. Porque a criança sempre vai. Se a mãe chega lá segura e diz, filha, que hora que vai ficar, conversa, explica. Aqui, sabe, mostra para a criança que ela sabe, né, onde ela está deixando, o que vai acontecer, né? É uma adaptação muito tranquila. Mas quando a mãe não quer, não adianta. Tem jeito que não funciona. Até é um ponto importante, né? Vocês, mais do que eu, até devem saber, enquanto escola, né? Que eu acho que o quanto que é importante na escolha tu ter confiança, né? Se tu acha que vai dar algum pingo de desconfiança, então, não se encaixa comigo, né? Então vamos procurar outra. Certeza. Mas pro bem da criança, né? Pensando na criança. Uhum. E pensando em espaço, o ambiente da escola é muito mais adequado para uma criança do que o ambiente de casa, talvez que ela não tenha uma companhia da idade dela, né? Pode ter vários brinquedos, mas não é um ambiente que proporciona algumas situações para o desenvolvimento dela, né? Mas a questão da adaptação... todo em casa, né? Vão ter algumas fases assim que vão ser puladas, né? Infelizmente, que poderiam ter sido estimuladas, né, de uma outra forma na escola, e que em casa, por mais que a gente se esforce, se vire com home office, com isso, com aquilo, com não sei o quê, impossível, né? O que faz na escola, o ambiente escolar, com todo aquele estímulo, com todo aquele cuidado, com toda aquela interação, socialização, que tu já tivesse também em sala de aula, sabe como é que é? Então, em casa, mas meu filho fica lá, ele brinca, sozinho, né? Mas tem um irmão. Que bom que tem um irmão, mas ele não tem, né? Agora vamos fazer um exercício de, sei lá, coordenação motora fina, com motora ampla, vamos subir sabe? Em casa, não, por mais que a gente queira, a não ser, tem uma mãe lá na escola que ela também não deve estar conseguindo 100%, mas ela é fisioterapeuta, a Clarissa, que ela é top, assim. Às vezes a gente rouba uns exercícios dela, assim, que ela posta no Neurocrescer. Neurocrescer é a página dela, muito legal. E aí a gente vai lá e pega uns exercícios, assim, que ela... Assim como de vez em quando ela pega os da escola também. A gente faz essa troca. Uma troca, então, né? Ter esse conhecimento, mesmo para quem é pedagoga, mesmo para quem... Sabe, tu não consegue fazer em casa. Mesmo porque o comportamento do teu filho contigo é completamente diferente do que o teu filho no ambiente escolar. Né? Os pais dizem, como é que vocês conseguem? Consegue? Mas não é por...
só o conversar, é só dizer assim, ó, agora a gente vai fazer assim, pronto, né? Sim. Então tem essa segurança, essa coisa de um outro ambiente, de às vezes a menina, ai, como que ele está comendo? Por que, que lá em casa não come? Porque os amigos estão comendo a mesma coisa, porque em casa não toma sopa, aqui toma, né? Tem todo um ambiente que agora a gente está perdendo, né? As crianças, na verdade, estão perdendo, né? Ó, É verdade. a Gabi Furtado está dizendo, ó, que a criança que frequenta a escola se desenvolve bem melhor. Com certeza, absoluta, assim. Sabe? É, O doutor Cecinha agora me disse, eu fiz uma live com ele, ele disse, não, mas criança só depois de 2 anos, apesar dos netos ali já, né, terem ido antes para a escola, mas porque já caminha, porque já fala, mas tem todo o estímulo da escola, né? Tem todo sim, envolve todas as emoções, né? Ali tem uma raiva, tem um monte de coisa que naquele convívio tudo funciona, né? E aprende sim. muita coisa. E Ó, a até gente tá com a saudade da criança ser escola mais também. independente, né? Ah, é. É. Para a criança, ela vai tendo mais autonomia, né? É muito nítido, assim, uma criança, quando o bebê vai para a escola e um pouco mais tarde. E também a questão de um Uhum. pouco mais tarde, tem a questão da adaptação, que eu acho que se torna mais É, difícil, né? com Porque se certeza. fica um tempo em casa ou com a mãe, ou às vezes com a avó, ou alguém que está cuidando, é uma atenção exclusiva. Então, realmente, é difícil ter que chegar do nada e dividir a tua atenção com outras crianças. Até tu entender que Uhum. aquelas outras crianças são amigos, né? Vão ser teus companheiros. É difícil, é um Uhum. processo, né? A gente às vezes É, já toma como uma coisa tranquila, mas é um pouco difícil. Mas eles são incríveis, né, para se adaptar, né? A criança, eles dão um show, né? Eu digo, verdade. para ir Com se adaptando, certeza. né? Verdade. Vamos lá. As emoções conduzem a nossa existência. O que podemos fazer para mantermos o equilíbrio das nossas emoções quando algo não sai como previsto? Essa pergunta agora é Hum, ótima. essa eu acho que Manter de o equilíbrio início em tempos de pandemia. é, eu acho que cabe bem para nós adultos, né? Essa questão, né, de ser frustração, né? A gente tem um pouco de dificuldade de entender que a frustração ela vem para nos agregar alguma coisa também, né? Ela vem Uhum. para que a gente possa ser persistente, que as coisas sim podem dar errados, não dá como a gente pensa, né? Mas eu vejo que a gente deve levar para um lado de para tu ter persistência naquilo, né? Para tu ter outros caminhos de repente a seguir, porque a vida é feita Uhum. de frustração, né? Eu digo que se tu programa uma ida à praia e amanhece chovendo, é um tipo de É, frustração, né? Tá, quero ir na sim, verdade. sorveteria, chego lá, a sorveteria tá fechada, é uma frustração. Então é uma coisa diária que a gente passa por essa emoção e ir Uhum. sabendo lidar com isso, né? Nas crianças quando tá não conseguindo encaixar uma peça, um jogo que perde, né? Até uma dica Uhum. legal para lidar com isso com as crianças é propor um jogo e de repente tu forçar um pouquinho que tu perca o jogo para ter uma reação positiva. Ah, que pena, ó, dessa vez eu não ganhei. Mas vai ver, ó, agora eu vou Uhum. tentar de novo, eu vou ganhar. Porque a criança é Mas não espelho, perder né? sempre, né? Perder Sim, sempre sim. aí. Não, não, é. Não, tu tem que mostrar que tu pode perder, ter uma reação positiva, que da próxima vez tu pode ganhar. E a próxima vez que Sim. o adulto ganhar, a gente começa a perceber que a criança já vai sabendo lidar com esse tipo de frustração, de perder algo, né? Uhum. Então, é um exercício, assim, que a gente tem que fazer. É difícil, né? Porque muitas vezes a gente não quer ver a criança frustrada, mas por amar ela, a gente deve deixá-la passar por essas situações, né? Não é deixá-la de canto chorando, né? Eu digo que nunca a gente deve deixar, deve acolher, deve explicar, mas trazer as emoções da criança e que ela traga respostas, né? Ah, o que tu tá Uhum. sentindo?
né? O que te fez sentir assim? O que pode fazer para mudar esse sentimento, né? E questionando para a Uhum. criança trazer a resposta dos sentimentos e das soluções dela. Porque não tem receita de bolo, né? O que tem são algumas estratégias que a gente vai fazendo, mas eu gosto muito de levar por essa parte de trazer a voz da criança para ela falar, porque é meio que instinto, às vezes, ver a criança, tá triste por isso, por isso, por aquilo, e às vezes não é. Uhum. Uma situação Uhum. foi um boom, né? Mas não é aquilo que Sim. gerou tal situação, né? Às vezes são várias frustraçõezinhas que vão vindo, e uma coisa pequena explode, como acontece com a gente, né? Várias Uhum. situações vão acontecendo, até que chega uma hora e bum, a gente explode. Mas tem muitos pais hoje que não deixam as crianças se ficarem frustradas ou alguma coisa que elas não gostam ou sabe, então a gente acaba vendo que teria que ter mais essa conversa, sabe? Não dizer, ai filho, então tá, então vamos fazer de novo, vamos voltar pro parque, vamos, sabe? Acaba cedendo para não ter essa frustração, para a criança Isso não é. sentir essa perda, essa coisa assim. Então aí a gente vê assim que não é uma coisa assim, hoje foi uma exceção. Não, é quase que uma regra, sabe? Isso Isso é o preocupa. que preocupa, é isso, é quando começa a ter regras, né? Porque Uhum, tem dias que a gente não tá legal, tem dia que a gente não sabe lidar com o que a gente está sentindo, tem certas frustrações que a gente tem dificuldade, sim, de levar, né? Mas é bem como tu fala, assim, é quando começa a virar rotina, que aí, opa, a gente tem que prestar atenção para isso no futuro não prejudicar a criança, né? Porque são tijolinhos, né? A gente vai construindo, vai construindo. E os uhum. primeiros anos É, são os principais, assim, né? verdade. Vamos lá. Ó, nas crianças, como podemos lidar com a raiva e a agressividade? Tipo aquela Ah, criança que legal. bate, que grita, que bater, eu acho que realmente é a coisa mais. A gente vê algumas vezes assim da criança não querer ir embora e bate na mãe ou bate no pai, sabe? Que não dá um sentimento assim muito ruim, assim, porque às vezes parece que os pais ficam com vergonha de repreender ali na hora, ou mesmo que, não é bem assim, sabe? Tem uma, não sei dizer assim, às vezes a gente fica numa situação assim, dá até vontade de dizer, não vi nada. A gente acaba ficando sem graça, né? Com aquele clima É, ali, né? Mas duas coisas que a gente tem que pensar. A raiva ela é vista muito como uma emoção negativa, né? A minha linha é de não rotular as emoções. Eu acho que toda emoção ela gera um aprendizado, né? E diferenciar assim, a raiva, ela é um sentimento que todo mundo pode sentir. Agora, a agressividade é um comportamento, né, que perante a emoção da raiva que a criança pode ter. Aí isso sim que a gente tem que se preocupar e trabalhar. A raiva, todo mundo sente, é normal, é uma emoção natural, mas o que a gente deve sempre ver é o comportamento. E aí eu questiono às vezes para as famílias, né? Porque ele tá batendo, tá me batendo, batendo nos colegas, mordendo. Aí eu pergunto, tá, a gente primeiro tem que acolher essa criança, tem que tentar escutar o que está acontecendo, né? Mas é uma coisa que é primordial a gente saber o que está por trás dessa raiva, né? Toda uhum, manifestação da criança é algum tipo de pedir socorro, né? Tá pedindo socorro de repente porque tá cansado, de repente porque não tá tendo muito momento com a família, né? E o momento com a família que eu digo não é todo mundo junto, cada um no seu celular, né? É todo mundo junto uhum, mesmo, né? Tá sim, brincando, tá sentindo saudade nessa época, principalmente dos amigos, das avós, tá ficando um pouco já de saco cheio desse negócio de aula online, né? Mas é a melhor uhum, saída que a gente tem por enquanto, né? é, é o que E tem. É. aí vem outra questão também que a gente tem que ver por trás dessa raiva. Como eu, adulto dessa casa, me comporto quando eu tô com raiva?
que a criança vê, né? Quais são as atitudes que a criança vê que eu faço quando estou com raiva, né? Como exemplo para a criança, né? E outra questão é saber se eu converso sobre as emoções com a criança. Porque como é que eu vou querer que ela se comporte de tal maneira, sendo que eu não falo sobre isso? É a mesma coisa que eu pedi para... vou pedir para Simone fazer uma blusa de tricô. Ela não sabe tricotar, mas eu também não vou ensinar, mas eu quero que ela faça para mim, né? E é a mesma coisa assim, pode sentir raiva, tudo bem tu sentir raiva, mas eu não quero que tu faça a agressividade, bater nos amigos. Tá, e o que eu tenho que fazer então, né? Porque a gente sabe que quando vem uma raiva, o corpo reage muito, né? E às vezes a gente tem vontade de amassar alguma coisa, vontade de pisar mais forte, né? Mas como adultos, a gente já tem um pouco mais de noção do que está acontecendo. Sim. A gente vai se reconhecendo, né? Mas para a criança não, né? Além de ter uma imaturação lá no desenvolvimento cerebral, são informações que ela não tem. Então, o papel do adulto é ir ajudando, né? Tentando, não foi legal assim, né? Fiquei chateada por isso. E o que a gente podia fazer? Ao invés de bater, o que a gente podia fazer quando está com raiva? E ir trazendo da criança algumas situações que ela pode estar fazendo, né? Ler histórias também, tem muitas histórias legais, assim, que tem uma mensagem para a criança gostosa, né, sobre a raiva, e deixar claro para a criança que sim, ela pode sentir raiva, como eu sinto raiva. Não tem nada demais também, no meu modo de ver, um adulto falar para a criança, hoje eu fiquei com uma raiva que eu não consegui terminar o meu serviço. Para a criança ver que é uma coisa normal, né? Tipo, a mãe não conseguiu terminar o serviço, mas nem por isso ela saiu batendo em todo mundo. Ela precisou falar, né, de repente, ou então ela precisa ficar um pouco quieta no canto dela, mas trazer, né, essas emoções, mesmo as que tem gente que julga como negativa, que não vejo dessa forma, mas enfim, trazer para a criança ver que sim, posso sentir, o que eu tenho que tomar cuidado é como eu vou reagir, qual vai ser o meu comportamento, né? E também volta o diálogo, né? Que é primordial, né? Para fazer esse acolhimento e ter um bom resultado de comportamento para a criança. Né? Com certeza. Medos. Os medos nas crianças em algumas idades são muito... O medo é muito frequente. O que fazer? Tem alguns medos clássicos, né, de idades. Tem a dos 3 a 6 anos, é medo de dormir sozinha, né, às vezes perder um ente querido. Tem algumas classificações, assim, que são mais comuns, né. O medo, ele também é mais uma das emoções básicas, que é normal, que ele é bom. Eu digo que é bom porque se eu não sentir medo, vou atravessar uma rua simplesmente sem olhar para os lados, né, porque não vou ter medo se algum carro vir, eu não vou ter medo. Então, o medo é bom, ele protege a gente, né. O que a gente tem que tomar cuidado é a partir do momento que esse medo paralisa. Né? Tu acaba deixando de fazer tais coisas que tu desejaria de fazer por causa do medo. Né? Então, aí sim, a gente tem que prestar atenção, né? Tentar encorajar a criança devido àquele medo. Né? O encorajar não é forçar, né? E sim ir conversando. Tem algumas técnicas que a gente usa. Até deixei separado aqui o meu bonequinho do medo, que eu uso na jornada, e as crianças desenham os medos que elas têm, os monstros, enfim, o medo dela, né? E o bonequinho, ele come esses medos. A cachorrada ficou agitada aqui. E os bonequinhos É o medo. É o medo. E elas colocam aqui dentro, e eu digo que aí o monstro ele vai comer e esse medo vai ajudar um pouco a ir embora. Então, através da ludicidade, da fantasia delas, são maneiras que os pais podem estar fazendo em casa também, fazer. Não precisa ter um boneco desse, mas desenhar. Como é que é o teu medo? Que cor que ele é? Ele é grande? Ele é pequeno? E deixar ela expressando através de palavras ou desenho. Os maiores podem estar escrevendo, né? E depois amassar, jogar no lixo, fazer um ritual assim, meio que quebrando esse medo, né? E às vezes tem questões de que a gente pode estar falando assim, tem medo disso, é besteira,
mas não, né? Respeitar esse medo da criança, né? Porque ela tem a dificuldade de separar o real, né? O que acontece de verdade, Uhum. e o que é imaginação. Então, ela pode sim olhar para debaixo da cama, ver que não tem nada ali, não tem monstro nenhum, mas na cabecinha dela o medo vai existir ainda, né? Aquelas fantasias vão existir. Então, é um Uhum. processo difícil para a criança entender. Mas tem algumas ferramentas legais. Outra que eu lembrei agora é o tal spray da coragem que eu uso, que é um ritual que eles fazem de botar o líquido e botando os medos que eles têm ali para se transformar no spray da coragem, né? Então tem uns que têm medo Ai, de que legal. dormir, tem uns que têm medo de dormir à noite sozinho, mas eles querem, né? Uhum. Eles querem mas tem esse problema do medo. Então, às vezes o spray da coragem, eles botam neles, que vai encorajar, ou então botam Ai, que embaixo legal. da cama para o medo ir embora do monstro. E eles usam como eles acharem perfeitos, assim. E é legal, porque é tipo uma âncora que eles criam para enfrentar esse medo, né? Uhum. Não é uma coisa forçada, é uma fantasia que eles criam, uma coisa saudável, e que eles conseguem romper essa barreira, né? E é legal, assim, de ver famílias relatando que como uma coisa simples, mas o quanto que dá certo, né? Mas também é toda uma Aham. encenação que eu faço, é uma porção mágica que vem daqui, Sim. dali, eles vão participando, mas são coisas simples, mas bem eficazes, assim, bem legais. Mas o medo é. É porque daí eles A acabam gente. participando, né? E se envolvendo no Isso, processo, que aí torna a coisa mais. É o que a Dalila usa lá na escola. Tem que ter o concreto, né? Tem que ter o isso, bichinho do medo, tem que ter isso. o que é, tem que olhar embaixo da cama para ver que não tem nada. Tem que ter isso. Não pode ficar só na conversa. Só, ai, será? 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 E aí acaba ficando uma coisa mais vaga, né? Isso mesmo, a criança é total concreto, né? Às vezes pode até ser uma história contada, mas ela vê o livro ali, ela vê os personagens, e isso contribui muito para ela entender o que está acontecendo. Né? Mas é respeitar, né? Respeitar o medo, porque cada um tem um tipo de medo, cada um tem uma intensidade de medo, né? Eu posso ter medo de altura e tu não ter problema nenhum, né? E nem por isso uma vai julgar a outra. Então, para a criança é a mesma coisa, assim, a gente entender que além de ser uma criança, são pessoas diferentes, que pode ter medos diferentes, intensidades diferentes, Uhum. além do desenvolvimento cerebral que ainda está muito imaturo, né? Uhum. Com certeza. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de. Falta 20 minutos. Ai, meu A Deus. gente vai se empolgando, isso tem assunto para várias lives, né? É verdade. Tristeza ou pensamentos negativos. Como saber administrar? Hum, a tristeza cai também na questão dos pais, às vezes, não querer deixar a criança passar, né, pelaquela tristeza. Uhum. Eu acho que sim, quando a criança não tá legal, tá triste, aconteceu tal coisa, acolher ela, abraçar, o de sempre, assim, né? Ter aquela conversa para entender o que está acontecendo, né? Saber da onde que vem essa tristeza. Sim, quando já tentou várias alternativas, várias situações, e a criança, mesmo assim, vê que ela é com muita frequência, que ela não está legal, aí sim, a gente deve procurar um profissional para ter uma ajuda melhor, né? Mas ficar triste, eu acho que tem que deixar a criança ficar triste, né? Ou deixar não é deixar ela de canto, é acolher, tentar saber o que está gerando isso, deixar ela passar por isso, porque tem muitas situações que é uma coisa muito normal de a gente ver a criança tá triste, aí vai lá e recebe um Kinder Ovo, recebe um presentinho para ela ficar alegre. Mas É. aí se vem uma questão mais delicada de perder alguém da família, tu vai dar aquele presentinho, mas com certeza a tristeza vai continuar. Né? Então, Uhum. algumas situações sim pode funcionar esse presentinho, né? Mas outras não. Então, é preferível que a criança aprenda a lidar com a tristeza, né? Para situações um pouco mais delicadas, ou até mesmo quando está na escola, aconteceu tal coisa, ficou triste, ela vai saber lidar, né? Ela não vai ter aquela insegurança de, opa, eu não estou aqui com a mãe, com o pai, com a tia, para me dar um presentinho e me dar aquela sensação boa, né? Uhum. Porque na escola a gente Uhum. trabalha isso.
Mas só na escola não dá, né? Tem que ser uma conversa, né? Entre família e escola, né? E a tristeza é para a vida, né? E a tristeza também tem o seu lado positivo. E quando tem alguma situação que a gente fica triste, queira ou não, a gente para um pouco, né? Fica um pouco mais quietinho. É um momento de refletir sobre o que aconteceu. E com essa reflexão a gente sempre tira uma conclusão, alternativas mais positivas do que da situação que aconteceu, né? Então, por mais que ela é vista como negativa, eu também defendo que ela não é tão negativa assim, né? Ela vem pra gente tirar alguma coisa dela, né? Alguma mensagem, alguma solução, alguma coisa a gente tira dela. Mas deixar, né, a criança ficar triste, né? Acho que é importante demais, assim, não só tá dando presente, 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 né? Acho que a gente tem que deixá-las passar por isso. Frustração. A frustração na criança é comum acontecer. Mas como os pais devem proceder para que a criança saiba enfrentá-la? Eu acho que a gente já acabou falando um pouquinho sobre isso, né? Da frustração e dos Sim, sim. pais, às vezes, não acharem legal a criança ficar frustrada ou não, né? Se aconteceu uma vez de não querer fazer alguma coisa, então nunca mais oferece ou vai, né? Faz com que a criança queira fazer aquilo ou acaba criando um monte de outras restrições assim que teoricamente seriam importantes, né, de acontecer. Sim. E uma questão também que tem é de quando a gente não deixa a criança passar pela frustração, vamos dizer, de uma coisa que ela queira muito, um brinquedo, a gente está podando um pouco da possibilidade dessa criança sonhar. Eu tenho muito nítido, assim, da minha infância, de eu querer uma agenda eletrônica que tinha nas lojas americanas, eu lembro detalhes até. E eu, meu Deus, meu sonho era aquilo, até que teve, eu não lembro se foi aniversário, Natal, que o meu vô aí me presenteou com essa agenda eletrônica. Mas foi uma coisa que eu tinha, o meu sonho naquela época era aquilo. Então teve aquela sensação gostosa de que eu sabia que naquele momento eu não ia poder ter, mas eu fui construindo um sonho de coisas pequenas, né, para criança, mas significativas, né? E aí, quando foi realizado esse sonho, vem a sensação gostosa, né? De, consegui, né? E isso para a vida adulta também a gente deve levar muito, né? De que a criança, ela permitir ela sonhar, né? E saber que ela pode sim conquistar. Não é só naquele momento que ela quer que ela vai ter. Ela pode não ter naquele momento, mas daqui a pouco ela pode conquistar, né? Então, Mas deixar às vezes a frustrar. gente vê, às vezes a gente vê assim que eu queria, puf, já tá lá. Ai, pai, eu queria uma roupa. Eu queria, sabe? A criança não tem nem tempo de pensar assim, será que eu vou ter? Não, ela já tem a certeza que amanhã, ou no mais Sim, tardar, né? No final de semana, o pai ou a mãe vai dar um jeito de ir no shopping para comprar o que ela. A criança não tem tempo desse sonho, sabe? Aí no é, primeiro não que ela receber, coitada desta criança, né? Vai ser assim, sim, vai cair o mundo. E aí cai o mundo até para o porque eu pai e para a sempre mãe tive, né? também, Isso, né? Cai o mundo para todo mundo. Porque daí, meu isso, Deus, mas a minha filha não pode ser triste, a minha filha não pode achar que ela não vai ganhar. Meu filho não pode ter esse. Pode, gente, pode, pode precisa, e né? deve, né? E deve, é. E com essa questão de muito tempo, a carga horária trabalhando fora, né, antes da pandemia principalmente, tem muito isso, né, a substituição da presença por um presente. E Uhum. pode até parecer que tu tá sendo mais presente, né, dando alguma coisa para a criança, mas não, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Até porque às vezes a criança, ela vai ter um monte de coisa e vai chegar uma hora que ela vai perceber, não, o meu presente que eu quero não é esse físico, né? Pode satisfazer ali na hora. Uhum. E aí vem aquelas frases de pais que é muito comum a gente escutar de tá cheio de brinquedo, brinca um pouquinho e já enjoa. Mas por que será, né? Que Uhum. tá acontecendo isso, né?
E de É repente ela verdade. gostou daquilo ali, tudo bem, mas não é bem aquilo que ela quer. É outro tipo Aí vê de uma caixa de acolhimento. papelão, vê Ah, uma caixa de enlouquece. papelão, acha o máximo, é o brinquedo favorito daquele dia, né? Quando não é a É caixa isso do aí. brinquedo que vira brinquedo, né? Né? E o brinquedo fica de lado. O brinquedo fica de lado. Verdade, verdade. É bem isso, né? Ai, meu Deus. E a última pergunta que a gente tem, não menos importante, o choro. Quando a criança utiliza o choro ou para obter alguma coisa, ou quando não consegue algum objeto, ou ela chora como uma forma de expressar que não deu certo e é só chora. E aí, o que a gente É, faz? eles são demais, né? Eles sabem que a primeira vez que chorou, fez aquele drama, funcionou. Ah, A, uhum, a segunda vai funcionar e a terceira vai funcionar. E se não funcionar, vai dar um jeito de funcionar, né? E são muito mais ligeiros do que a gente pensa, né? E às vezes para arrumar aquela situação ali, parar o choro, a gente acaba cedendo e pronto, é está feito o verdade. estrago, né? Basta uma vez fazer para tu contornar isso, o trabalho é intenso. Né? Mas eu acho que a gente passa por um momento difícil de lidar com esse choro e permanecer a tua posição de não vais ganhar isso agora, ou não vamos em tal lugar hoje, manter a tua palavra, né? Vão ser algumas vezes de ter a mesma situação, de ela criar esse choro, essa birra, mas vai chegar um ponto que ela vai pensar, agora não funciona mais, né? Até certo ponto conseguia, mas agora não. Então Mas quanto é antes um começar, melhor, né, Annelise? ah, Porque, assim, sim, às vezes a gente, ai, não, olha, tem 1 ano e meio, não entende ainda, tem 2 anos, não entende. Entende, gente, entende entende, muito. Entende que entende, é. se tu chorou, tu deu o celular para ele ficar quieto para poder almoçar, o próximo almoço vai ser um choro igual, né? Porque a É forma bem dele isso. achou, não, eu consegui da outra vez assim, vou conseguir igual. Então aí eu acho que É, entra mais uma vez o diálogo, mais uma vez a conversa, mais uma vez a atenção, que é hoje em bem dia isso, é é. difícil. E a gente tem uma coisa tola de dar satisfação para a sociedade, né? Tipo, tá no meio de um restaurante, tá chorando, tá todo mundo olhando. Sim, é uma criança que tá chorando, que tá em crise ali. É difícil a gente ter esse pensamento. Mas é uma coisa natural. Uhum, Ninguém tem que ter total domínio do controle da sua criança. E nenhuma criança é totalmente emocionalmente resolvida. Ela tá se construindo, ela tá se resolvendo, né? Então, ter essa consciência, assim, de que a gente não deve satisfação para o vizinho da mesa do lado ali. Ele vai ter que ter paciência, né? Se ele não tem criança, um dia ele já foi criança, né? E é. saber, né, que a gente tem que, às vezes, de repente, não expor a criança, de repente chamar, levar até o banheiro, conversar, abraçar. O conversar, na verdade, nas crises não tem efeito, né? Porque a criança está com a cabeça a Uhum, mil, não vai surtir efeito. Eu acredito que um abraço, um carinho vai fazer ela ficar mais calma. Não vejo como mimar, né? Eu vejo como alguém protegendo ela. Mas sim, depois conversar. O que aconteceu? Foi porque eu não deixei fazer tal coisa? Ah, foi. Não, eu entendo que tu tá triste, que tu queria fazer tal coisa. Mas naquele momento a gente não pode fazer. Vamos combinar então de outro momento? A gente, sei lá, é um pirulito, alguma coisa. Vamos combinar outro momento? Né? E também ver a questão de, às vezes, ser tudo não, né? Porque é o meio que 8 e 80. Às vezes é tudo sim, uhum, uhum. mas tem a É. questão do tudo não. Às vezes a gente nem sabe por que não pode. Ah, mãe, posso ver tal coisa? Não pode. Né? Já tá tão naquilo de que também tem um pouco de disputa, né? De poder do adulto e Sim. criança. É uma coisa sem pensar, sem maldade, mas tem, né? Então, tem muito sim excessivo, mas tem muitos nãos que não tem por que ser não, né? Tem nãos Uhum. que dá para tu evitar também. Eu acho que é importante o não, mas o não é com sentido, né? Aham. Não precisa dar tudo para criança, não é deixar tudo, mas são nãos que tenham sentido, né?
Conversa. Conversa, conversa e Conversa. muita conversa. É Pra difícil, olhar aqui como né? que a gente tá. Eu sei Hoje que também não. não é nada fácil, né? A gente lidar com as crianças, né? Na verdade, não é nada fácil lidar com o ser humano, né? O ser humano se entender é difícil, né? Mas eu acho que tentando ter paciência, não é que negócio que precisa ser todo dia. Tem dia que a gente vai estar um pouco mais irritado, como as crianças também, tem dia que elas vão estar mais irritadas, mas é conseguir ter Uhum. esse jogo de cintura, ter o equilíbrio, né, de ser firme, mas também ser respeitoso, ser gentil, né, que a gente diz que é a postura autoritativa, né, que é com firmeza, mas com gentileza, com respeito na criança, né, não Uhum. ter aquela coisa autoritária, né, que nada pode, nem ser permissiva, né, então a gente chama de autoritativa, é uma postura que mantém aquele equilíbrio ali. Ah, não, tem coisas que sim, tu pode fazer em certos momentos, tem outras que não pode, mas com respeitar a Uhum. criança, né? Eu E acho que os pais hoje estão tratando muito o filho como amigo, sabe? Assim, de mesma idade, sabe? E é, eu, na minha opinião, de mãe, ou de, né, tem que ter uma hierarquia, né? Tem que ter sim, essa postura da criança saber assim, não, eu não vou toda hora brincar como se eu brinco com meu coleguinha, né? Eu tenho que ter um respeito, eu tenho que ter uma admiração, eu tenho que ter uma coisa diferente ao saber lidar com o meu pai, com a minha mãe. Ó, tem alguém te dando oi aí, Anne. é meu Jean. cunhado. Hoje a família começa a entrar quando tem live, vamos todo mundo entrando, né? É verdade, ele Mas, chama todo mundo. mas é bem isso, assim, eu acho que quando vem a questão de que a gente não deve ser autoritário, cai diretamente para, então eu vou ser permissivo, né? E não é Uhum. bem assim, acho que tem um equilíbrio. 8 e Eu acho 80. que isso acho que sim, tem uma hierarquia, não é uma hierarquia rígida nem, né, desrespeitosa, mas sim tem. É mais ou menos como se fosse o professor em sala de aula. Ele tem algumas regras, a sala tem algumas regras, e é uma coisa saudável, né? Porque até a criança às vezes constrói um pouco dessas regras juntos, né? E com a família Uhum. acredito que pode ser igual, assim, podem estar construindo as regras da casa, pode estar fazendo combinados, né? Trazer a criança para participar, que o ela Uhum. participar esses combinados é muito mais fácil que tenha um comportamento assertivo. Ah, é uma criança que toda vez que sai quer comprar um brinquedo. Então, a partir de agora, a gente vai combinar. Ó, a gente vai sair, nós vamos se divertir, mas hoje não tem brinquedo. E com o tempo, a Uhum. criança vai se adaptando a isso, ela vai vendo que o comportamento dela, ela vai se sentindo melhor, ela vai tendo um acolhimento melhor da família, e aí é uma bola de neve, né? Tudo vai melhorando. É difícil, muito difícil, né? É. Eu Mas não tenho quanto mais filhos, tarde começar, mais difícil é. é, eu não tenho filhos, eu tenho 4 sobrinhas e 6 sobrinhos, né? Tenho os meus meios filhos, que É uma foram os meus galera. alunos, né? Sim. Que a gente, como professora, acaba sendo um pouco mãe, né? E a gente sabe, em sala de aula não é fácil, assim, até eu tiro o chapéu para as profs, porque realmente é uma galerinha que está numa fase de constante transformação, de desenvolvimento, né, que é difícil. E Uhum. para os pais que têm um pouco, talvez às vezes menos de conhecimento do que a gente da área da educação, se torna um pouco mais difícil, né? Quando eles estão em casa, né? Até mesmo quem é da área da educação, né? Em casa é outro cenário, né? Mas Com acho que com certeza. diálogo, com paciência, assim, e atenção com a criança, né? Um pouco de cuidado que ela vem demonstrando, eu acho que é o caminho, assim, para ter uma harmonia na família, né? Verdade. Eu acho que a gente tem que começar a se despedir 4 Ah, minutos. passa tão rápido, né? Passa, né? Não, a gente fica conversando e é tudo muito atual, né? Tudo muito que são coisas que a gente tá vivendo, né? Agora eu tô com Isso. um problema com esse negócio da aula online. O meu mais velho tava, nossa, topzera, assim, só.
estudando, mas acho que o copinho transbordou, Ah, sabe? Tirava só tira nota boa, boa, mas aí ele chega pra mim e diz, mãe, não assimilo mais nada. é. Não, se tu me perguntar amanhã o que eu vi na aula hoje, eu não sei. Já tô ficando apavorada eu. Não, mas é porque eles estão começando a ficar cansados mentalmente e essa Uhum, energia, essa troca que tem no ambiente escolar não tá tendo, né? Então é, acaba esgotando mesmo, né? é verdade. Realmente. E o Tem que computador, essa voltar coisa logo essa tudo rotina. suga muito. É, volta logo, né? É, porque precisa, né? Precisa ter os amigos junto, precisa ter aquela muvuca toda para dar uma energia, né? E faz parte desse Mas desenvolvimento, né? é verdade, porque a gente estava adorando a aula online, assim, tá sendo pra gente, pai, estava sendo ótimo para o ensino fundamental e médio. Mas a Uhum. educação infantil não adianta porque não rola. É mais Mas difícil. porque precisa do carinho, né? Do estar junto. Mas a gente estava achando ótimo, tanto é a pesquisa, vamos continuar com aula online. Ah, com certeza, a aula online está ótimo, não está mais ótimo, né? Não É. está mais Já legal, passou a assim. novidade, né? Já passou a novidade e já está se tornando um problema bem significativo, né? Que eu não sei como daqui a um mês como é que isso vai ser, né? Isso, é. Eu acho que vai causar uns transtornos assim meio difíceis de ser administrados por eles, né? Pelos adolescentes e por nós também pais que vamos ter que ver o que essa galerinha aí vai fazer É, daqui para realmente. frente. Né? A gente tem que se inovar também, né? Verdade. Annelise, muito obrigada pela Uhum. pelas suas explicações aqui para gente. Adorei. É tudo muito para a gente que está ali na área da educação é tudo, né? Acaba sendo muito normal, muito rotineiro. Mas aí teve gente que já perguntou se vai ficar gravada a live, vai ficar. Olha a tia Tabata, falamos nela, ó. Falamos na tia Tabata que ela deu uma madeira pro Pedro lá quando o Pedro estava lá no consultório do Ah, doutor tá. Cecinato duelando da fome, foi ela. É. Então, a live vai ficar gravada, depois eu disponibilizo para ti também, né? Compartilho lá. E muito, Sim. muito, muito, muito obrigada. Adorei. E Ah, se tu tiver um recadinho para deixar, pode deixar, fica à vontade. não agradeço também todo mundo que está aí, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo no meu Instagram. Lá no meu Instagram também tem meu WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer troca de ideias, né? E parabenizar a escola, né, por estar proporcionando essas lives que gera tanto conhecimento para as famílias, né, e tanta informação que estão precisando, principalmente agora, né? Eu até penso que por que a gente não teve essa ideia antes, né, de ter essas lives, de estar passando um É, pouco disso para as famílias, né? Mas vocês são verdade. uma escola assim que eu venho acompanhando e estão de parabéns assim para os profissionais que vocês estão escolhendo, né? Pelos assuntos, pelas temáticas. Então, show de bola, parabéns. E obrigada, né, pela Beleza. oportunidade, pelo convite, né? Obrigada. Então, eu que agradeço, né? A disponibilidade de estar aqui passando o teu conhecimento aqui pra gente. Tá bom? Que isso é Obrigada, sempre muito beijão. bom. Um beijo, Até a próxima. até Tchau. mais, tchau, tchau. Beijo.